Eu tenho certeza que essa palavra hoje, apesar de muitos já a conhecerem, eu tenho convicção plena e sem sombra de dúvida alguma que ela é específica para o seu coração, para aqueles que estão nos ouvindo, naquilo que o Pai quer realizar, naquilo que o Espírito Santo quer ministrar na minha e na sua vida. E quando ela desce da mente para o coração, ela produz aquilo para a qual ela foi enviada. Antes de eu fazer um prefácio, nessa noite de algumas ponderações e pensamentos, eu queria convidar você, por gentileza, a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, mais especificamente os versos 29 e 30 eu vou dar mais ênfase, mas é de 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, um dos versos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, com certeza, um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus. E eu e você precisamos recorrer a Ele todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida mesmo. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Diz o texto: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Este ano, esse mês, na realidade, nós fazemos 20 anos de Família Ministério Batista Nova Aliança. Nós somos gratos, é uma igreja nova, há muitas igrejas já com 50, 60, 70, 80 anos. Nós crescemos rapidamente pela graça e pela bondade de Deus. Já enfrentamos muitas lutas também, precisamos recomeçar algumas vezes. E isso, aquela visão que nós tínhamos desde o início da caminhada, ela foi fortalecendo dentro de nós. A igreja, hoje tem vários estilos, tem várias características, tem várias ênfases, Ninguém jamais vai poder dar desculpa que não encontrou uma igreja adequada, Porque vai ter estilos de todos os jeitos, de todos os gostos. Hoje ninguém vai poder falar, não encontrei nenhuma igreja que me adequasse. Não tem como, Porque tem de todos os estilos. E também deixar de ir na igreja pelas imperfeições humanas seria totalmente estranho. Como o Rodolfo Abrantes escreveu, não ir na igreja porque lá tem hipócritas é a mesma coisa que não ir na academia porque lá tem gente fora de forma. Quer dizer, não justifica, não vou na academia porque tem gente fora de forma. Não justifica. Não vou na igreja porque lá tem hipócritas. Porque às vezes esses são alguns argumentos diante disso. Nessa caminhada, então, essa palavra de hoje ela tem duas ênfases muito claras para mim. Nós estamos numa sequência uma série de mensagens, passos para a restauração. Nós estamos vendo algumas questões, passo 6, e alguns cursos nós temos feito algumas inserções, mas é muito claro para nós aonde nós queremos chegar enquanto igreja. É a formação da visão enquanto igreja. Como eu disse, cada igreja tem sua ênfase, e eu respeito a cada uma das igrejas que tem a sua ênfase, seu estilo. E nós temos uma característica própria, nós temos um perfil próprio diante disso. É um chamado, é uma ênfase ministerial, e é nisso que nós seguimos firmemente. Para mim, o fator preponderante hoje, enquanto igreja, é ser um lugar de acolhimento para aqueles que não são acolhidos. A ideia principal nossa do Evangelho é o Evangelho da graça, que estende a mão e não atira pedra. É para quem já se quebrou, é para quem quer se ajustar com Deus, é para quem precisa de Jesus para ajudar a carregar o fardo, é para quem é doente, porque a Bíblia diz que os sãos não precisam de remédio, de médico. Então essa é a nossa visão ministerial. A nossa visão ministerial, a nossa ênfase realmente é esta. Eu fico admirado como Deus pega pessoas
que em alguns momentos a vida tornou muito complexa e faz deles vencedores. Essa é a nossa ênfase enquanto igreja. Por isso que a igreja, ela tem um forte apelo para a área social. Por isso a igreja, ela tem uma dinâmica que a movimentação nossa o tempo todo é de alguma maneira, não ficar só na teoria, no estabelecer de teorias. Por isso que a igreja está sempre preocupada com crianças, a igreja está sempre preocupada com projeto social, a igreja está sempre arrecadando alimentos, a igreja está sempre distribuindo alimento, a igreja está sempre numa movimentação, uma dinâmica, porque essa é a nossa visão. A visão da nova aliança é uma igreja com essa característica. O evangelho, ele tem esse propósito, é a nossa ótica. E eu vejo assim tremendamente como Deus, ele é poderoso para pegar vidas com as suas fragilidades e fazer pessoas vitoriosas. Davi, num dos momentos mais difíceis da vida dele, se juntou um grupo de pessoas a ele, e ali é formado o seu exército, e ali faz-se um exército vitorioso. Se você vê o exército de Davi, muitas vezes são chamados os heróis de Davi, as pessoas que lutaram, guerrearam, que venceram. Mas quando você olha a característica dos heróis depois de Davi, antes, no 1 Samuel capítulo 22, verso 1 diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. E também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. O exército chegou para Davi, a igreja de Davi, gente quebrada, gente falida, gente amargurada, gente descontente com a vida, gente que tinha passado grandes dificuldades. Esse foi o exército. E aí Davi, o instrumento, foi sendo lapidado, esse exército, se levantou um exército poderoso. A nossa visão é exatamente essa. A nossa visão enquanto igreja é essa. É o nosso bater da tecla o tempo todo, que existe a oportunidade de um recomeço, que existe a oportunidade de você se levantar, que algo que não deu certo na sua vida, que algo que você de repente não foi aquilo que você programou, não projetou, não foi o que você idealizou, não foi exatamente como você sonhou, mas Jesus não virou as costas, Jesus não te abandonou, Jesus não te deixou. Ele pode pegar vidas como a minha, a sua, que se quebram para fazer vidas novas. Eu tenho me preocupado bastante com a característica do evangelho, porque se o evangelho, e aqui eu entro na visão ainda, e depois eu vou entrar naquilo que é específico para você, se o evangelho não for da graça, irmãos, tem produzido mais pessoas doentes do que sãs, mais paranoicos do que pessoas livres, mais fariseus do que cristãos, mais pessoas que têm seus próprios erros, mas continuamente tem que olhar o erro do outro, para de alguma forma abafar na sua frustração. Nós vamos gerar mais pessoas julgadoras e dedo estendido do que mão estendida. O evangelho, ele tem uma outra característica. Quando eu olho Jesus nos evangelhos, quando eu vejo a ação de Jesus em relação às vidas, em relação às necessidades, em relação às lutas, em relação às batalhas, eu vou ver essa graça dele restaurar vidas, dele estender a mão, dele falar: não deu certo hoje, amanhã vai dar. Você se quebrou hoje, mas eu vou te curar. Todo mundo virou as costas, eu não vou virar as costas. E aí nós vamos entendendo o evangelho, que ele é muito mais do que emoção, ele é muito mais do que uma sensação, ele é muito mais do que um sentimento naquele momento. Um evangelho que você vai tendo uma percepção de Jesus, a graça dele em meio aos desafios, às dificuldades da vida. O evangelho, se não for ministrado na graça, ele vai produzir ou pessoas farisaicas, ou vai produzir pessoas mimadas,
Pessoas que, para permanecer servindo a Jesus, tem que ser correspondida todas as expectativas dela. Porque afinal de contas, se uma expectativa não for me correspondida dentro do lugar ou do contexto que eu estou inserido, eu me desmotivo. E aí eu vou perdendo um senso do relacionamento com Jesus, que vem em primeiro lugar. Pode fazer sol, pode fazer chuva, pode pessoas decepcionar, pode situações não darem certo. Jesus é Jesus, Ele é Deus o tempo todo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele realizar um milagre, Ele é Deus. Se Ele não realizar um milagre, Ele é Deus do mesmo jeito. Porque eu entendo no meu coração o Evangelho da Graça, que Jesus, independente do que aconteça na minha e na sua vida, Ele continua sendo Jesus. Amanhã Jesus é Jesus, por isso você pode descansar para segunda-feira. Amanhã Jesus é Jesus. Amanhã Ele não deixa de ser Jesus amanhã. Amanhã Ele não deixa de ser Jesus, Ele é Jesus amanhã. E aí eu creio nesse Evangelho. Eu creio nesse Evangelho. Eu vou caminhar alguns pensamentos, aí eu sei que essa palavra vai ser para a tua vida, tenho certeza disso. Porque se você perguntar para mim qual é o maior número ou qual é uma dos sentimentos mais evidentes hoje nas pessoas? Frustração. Um dos sentimentos mais evidentes das pessoas hoje é frustração. São poucos, eu falo no montante de mundo, 7 bilhões de pessoas, que iriam falar sobre a característica: minha vida está valendo a pena viver. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho alvos, eu tenho objetivos, eu tenho motivos para chorar, mas eu tenho motivos também para adorar a Deus. Eu tenho muitos motivos para desistir, mas eu tenho mais motivos ainda para adorar a Deus. Você sabe que o teor do milagre, ele depende da condição que nós estamos inseridos. Eu vi aquele vídeo, eu acompanho algumas vezes, da UDNC, quando o Jonathan Neme esteve lá, e é interessante. Você, onde tem menos, quando chega, você celebra mais. Você celebra mais. Boa parte tem uma refeição uma vez por dia das crianças. A boa parte das crianças tem uma refeição uma vez só por dia. Eles escolhem um horário melhor para aguentar a fome até chegar no outro dia. Lá eles têm a UDNC, que é a escola, que abriga 1.200 crianças. Dessas 1.200 crianças, a maioria delas tem que ir a pé, porque não tem condições de transporte. A média que elas andam a pé é 2 quilômetros. É 2 quilômetros. Hoje a maioria dos nossos filhos: pai, me leva aqui, me leva ali. Se você não levar, mas eu vou a pé. 3 quarteirão, vou a pé. 3 Mas é diferente as características. Sabe por quê? O milagre, ele tem a ver com a condição que eu estou inserido. O que é milagre para um não é milagre para o outro. Eu vi eles chegando numa escola lá com 3 lousas e fizeram a maior festa. E eles celebraram, eles cantaram a Jesus, eles adoraram a Jesus, eles adoraram, exaltaram o nome de Jesus. E aí as crianças iam receber caderno e canetas e nem sabiam o que receber, por 3 lousas. E é interessante quando você olha aquela contraditória da vida, o sofrimento e a escassez e a alegria de celebrar o Senhor. É interessante, porque a sensação que eu tenho é que quanto mais nós vamos andando para frente, a vida fica mais complicada, parece, guardadas as proporções. Quanto mais simples, a pessoa adora o Senhor com maior simplicidade. Por isso que Salomão falou: o entender muito conhecimento traz aflição. Por que a geração tem mudado? Porque a pessoa ia lá, trabalhava uma boa parte na roça, então de cedo até a tarde, a única preocupação era comer, dormir, descansar, e no outro dia de novo. Então a vida ficava mais simples. E aquelas conversas em roda, vizinho com vizinho, aquelas conversas um pondo medo no outro, da mula sem cabeça, daquelas conversas depois de coisa assustada, que as crianças ficavam com medo de ir para dentro da casa, aquelas coisas todas. Hoje, com certeza, uma boa parte de nós aqui estamos preocupados com amanhã. Uma boa parte de nós estamos preocupados com essa semana que vai chegar, porque afinal de contas é a semana dos boletos. A semana dos boletos. Você vai lá e você vê e fala: onde sou tanto boleto? Onde sou tanto boleto? E eu vi uma cena lá que é interessante também. Eu vi eles ficaram chorando.
Porque estava lá o Paulo Baruch, estava a Bruna Marquezine, estava o Jonathan Nemer, estava a Priscila Alcântara, estava essa galera toda. E sempre os religiosos ficam preocupados. Mas aquela lá não pode, sabe? O pessoal perde tanto tempo, gente. Eu fico assim. A religiosidade, ela não faz pessoas teóricas. De repente eu não estou fazendo nada, eu me sinto no direito de falar do outro que está fazendo, né? Aí mostrou um momento lá que todos eles levando oferta, as mulheres, as famílias, vinham assim, passando uma fila enorme, cantando, dançando, entregando oferta. E trazia ovos, e trazia legumes, e trazia do que é deles. E eles ali, eu vi, deu uma crise de choro neles, porque eles falaram assim: gente, nós que viemos aqui para poder abençoar, nós que viemos aqui para poder, com a condição de vida bem melhor, e eles alegres de poderem ofertar, de ter uma característica. Por isso, irmãos, o nível de milagre depende do contexto. O milagre, ver o sol, para quem muito tempo não vê o sol. O milagre, conseguir tomar um banho sozinho, para alguém que nunca consegue, ou faz tempo que está enfermo e não consegue tomar um banho sozinho. O milagre para uma alimentação, para alguém que de um processo longo. O milagre ele tem a ver com o contexto que eu estou inserido. E nesses dias, um dos sentimentos maiores é a frustração. As pessoas estão frustradas nos relacionamentos. Muitas pessoas frustradas em relação a si mesmas, porque falharam e fracassaram em algum momento pela ótica humana. Pessoas frustradas com igrejas, pessoas frustradas com a vida, pessoas frustradas em vários aspectos. E isso é tão sutil que vai intoxicando a alma, roubando a característica de eu poder falar: a vida vale a pena, a vida tem sentido, eu tenho sonho, eu tenho projeto, eu tenho alvo. De alguma maneira Deus me dá graça para eu poder semear esperança. Jesus falou: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Quantas vezes você está acompanhando o culto online, você já ouviu isso? Mas esta noite, novamente, vem para o teu coração. Todo esse cansaço, né? Cansaço físico, né? Toda essa opressão, os cansados e sobrecarregados, quando o fardo está além das tuas condições, quando o peso da vida está além das suas estabilidade emocional, quando você fala: eu não estou dando conta, eu não aguento mais, eu queria ter um pouco de paz. E aí se traduz numa aflição de espírito, onde tem desencadeado essa situação complexa que nós vivemos. Há uma resposta para mim e para você enquanto igreja: Jesus. Ele fala: vinde a mim. Nesta noite, eu queria que você recebesse essa palavra rema no teu coração. Essa noite, você entrou aqui, você ligou aí o teu computador ou celular para ouvir o culto, ou você vai ver essa mensagem depois. Nesse momento, ainda que você já tenha ouvido tantas vezes essa mensagem, é como se não tivesse ninguém a não ser você e Jesus. E Ele chega para você e diz isso: vem a mim, eu não desisti de você, eu sei da tua luta, eu sei da tua batalha, eu sei que recomeçar não é fácil, eu sei que tomar decisões em momentos específicos da vida não é tão simples, eu sei que dar a volta por cima não é algo tão comum, eu sei que hoje as demandas são maiores, eu sei. Eu vejo os pais, os filhos pequenos, e eu sei qual é a preocupação. Pais, ele tem uma característica, né, inerente nele, pais e mães, de ver na condição normal, né, de ver seus filhos alcançarem os objetivos. Não é os filhos viverem os teus sonhos, porque aí vira frustração para você e para eles. Mas se você vê um filho feliz, você fica feliz. Até é bíblico isso. Jesus falou: quem honra o filho honra também o pai. Que uma das coisas que o pai mais gosta, a mãe gosta: nossa, mas esse menininho é bonitinho, né? Ai, que lindo, que inteligente, coisa linda. E aquilo lá te faz bem, porque é bíblico isso. Quem honra o filho honra também o pai. Quem honra o filho honra o pai. Uma das coisas que mais chateia a vida é alguém mexer com um filho seu, uma filha sua, uma das coisas que mais incomoda. Porque essa é uma característica. Mas eu vejo os pais preocupados, né? Porque falam: nossa,
e faculdade, e ensino, e curso, e mercado de trabalho, cada vez mais complexo. Jesus fala para você: vem a mim, você que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Não fique frustrado quando você não consegue dar alguma coisa. Não vai virar um revoltado, uma revoltada. Ah, mas não consegui comprar isso, não consegui comprar aquilo. Irmãos, a vida, são situações. Eu fiz faculdade, eu paguei minha faculdade, a Leninha fez faculdade, pagamos a dela, fez pós-graduação, os filhos estudaram também. Foi assim, na fé, ralado, batalhado, lutado, sonhado, conquistado, é assim. Então, é muita frustração. Aí Jesus faz um convite. Tem 3 passos aqui que eles são fundamentais. Primeiro, vinde a mim. Não é a religião. Se fosse só a religião, ela intoxica o homem de tanto pode, não pode, faz, não faz. Tem gente doente por causa da religião, irmãos, porque perde o foco de Jesus e começa a ficar estabelecido como se tivesse uma cartilha de pode e não pode. Se você ou eu não mudarmos por amor, não é por medo que nós vamos mudar. Se não for a compreensão da graça de Jesus que nos auxiliar, não vai ser a imposição de homens que vai fazê-lo. Se não for a culpa curada no meu coração, não vai ser o remorso que vai me dar graça para seguir em frente. Aí gera 2 extremos. Um da religiosidade. Então vira aquele paradigma. Quais são as características da religiosidade? A pessoa se sente melhor que os outros. Ela se sente no direito de julgar, avaliar, fiscalizar, determinar. E sob uma ótica de espiritualidade, um coração nada a ver com nada. O outro extremo é aquele assim: bom, já que tu quer graça, então fala o que dá na cabeça, não esquenta a cabeça não, vamos aproveitar, vamos viver. Mas, gente, se a questão, se eu amo Jesus, eu quero me aproximar dele. Se eu amo Jesus, quando eu erro, eu não fico alegre. Se eu amo Jesus, quando alguma coisa acontece, eu não fico feliz. Aí as pessoas ficam: não, mas Deus vai pesar a mão, hein? Vai vir uma maldição, hein? Estou passando isso porque alguma coisa eu fiz errado. Não, irmãos, se Deus for pesar a mão em todo mundo, não sobra ninguém. Deus for pesar a mão, não sobra ninguém. O que acontece é que a vida tem as consequências, os trâmites, tem o lidar, tem o desenrolar dos fatos. E aí eu preciso ter a responsabilidade de saber qual é a área da minha vida e falar: Deus, eu preciso enfrentar. A religião, ela não amadurece pessoas, ela faz pessoas mimadas. E aí as pessoas não amadurecem na fé. O Evangelho, ele faz você firmado para aguentar pressão. Se você quer ser vitorioso na vida, você tem que aguentar pressão. Se você quer ser vitorioso na vida, você tem que aguentar pressão. Se você quer ser alguém que possa fazer a vida valer a pena, você tem que estar na graça de Jesus, preparado para aguentar pressão, na certeza que na cruz, Jesus já te deu a paz e a vitória. Ele te deu a paz e a vitória. Mas as pessoas, não vai mudar nada. Mas não vai mudar. É Jesus, Jesus e Jesus. Nesta noite, a ênfase era uma outra, mas eu estou voltando várias vezes a falar a mesma coisa. Estou sendo repetitivo, pedagogicamente repetitivo. Você que está cansado e oprimido, e às vezes começa a buscar caminhos de fuga da realidade, para aliviar essa frustração, Jesus está te chamando hoje. Fala: eu não desisti de você. Ele está olhando para você e falou: o lugar melhor é aqui comigo. Se você tentou sozinho, sozinha, não deu certo, vamos tentar do meu jeito agora, vamos tentar da minha forma. Aí é interessante que ele fala: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é aquele equipamento de madeira, colocado no boi, que tem por objetivo, andar no mesmo compasso os 2 bois, para que não perca a sincronia e o ritmo. Aí Jesus fala sobre o jugo, ele fala que tem um jugo. Aí eu fiquei pensando sobre, toda vez que você pensa em jugo, dá uma sensação de alguma coisa ruim. Você nunca pensa em jugo em nós como alguma coisa boa. Mas aqui é o único jugo bom que existe na vida, esse. Quais são os jugos destruidores? Satanás. Satanás coloca jugo nas pessoas. Satanás coloca jugo nas pessoas. Pessoas fazem pacto com demônios. Atendi mais de uma vez, mas mais de uma vez. A gente já fez de tudo de pacto de sangue, pacto de
banho de cachoeira, pacto de bater cabeça, pacto disso, pacto daquilo. Eu já perdi as contas de gente que eu já ouvi e veio falar, e veio conversar, e fez pacto. E o inimigo vem e coloca um jugo. Por isso que vem aquela questão lá em alguns lugares, o cultismo do cavalo. Vem o inimigo e é literalmente isso. Ele coloca um jugo na pessoa. O jugo de Satanás, ele é destruidor, porque Satanás é mentiroso. E ele mostra assim, no primeiro instante, as pessoas, melhorou, hein? Melhorou, hein? Melhorou. Mas é uma questão só de dias. E piora muito, muito mesmo. Piora muito. Eu nunca vi ninguém nessa condição e falar, tem paz no coração verdadeiro. Eu nunca vi. Pelo contrário, eu já vi pessoas falando, por favor, eu preciso sair disso que eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa aflição, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais. Aí a pessoa, quando ela crê em Jesus, esse jugo é quebrado. Jugo Satanás. A vida coloca jugo também. A vida coloca jugo. Se você e eu não tivermos graça para tornar a vida um pouco mais leve, ela fica muito pesada. Ela fica muito pesada e cansativa. Não vou detalhar cada um deles. Pessoas colocam jugo nas outras. Irmãos, com todo respeito, o que mais tem hoje é gente descompensada nos relacionamentos. O que mais tem gente descompensada nos relacionamentos. Há uma geração sendo levantada. E eu vou dizer para você que está namorando, orando. Eu falei esse dia da semana, conversando com a minha filha, falei assim, relacionamento está muito complexo. Tinha que fazer assim, terapia cristã no começo do namoro, terapia cristã depois que ficasse noivo, terapia cristã depois que casasse, terapia cristã 5 anos depois de casado, e cada 5 anos fazer uma ajeitada. Por quê? 2 aspectos. Antes de casar, a pessoa me bate, mas vai melhorar depois de casar. Você acha que vai melhorar depois que casa? Não, de verdade. Onde? Aonde que vai melhorar depois que casa? Irmãos, quem é violento é violento. Se não for a graça de Jesus, não muda a pessoa. Não acha que o casamento vai mudar a pessoa em si. Só Jesus muda, porque senão só vai maximizar os defeitos. É isso. Uma pessoa que dá um empurrão na mãe, não vai melhorar depois. Não, mas depois que casa, ele vai tá tenso, porque o namoro... Hoje é uma outra realidade, porque antes, assim, o namoro era um período, assim, muito... bem legal o namoro, né? Era o tempo de ir no cinema, pegar a mão na mão, bombonzinho, trocar bala, o good. Hoje os namoros já começam tumultuados. Já começam tumultuados os namoros. Já começa assim, no fervo já. Já começa já no tumulto. Gente, mas tem mudado muito. Sabe por quê? A característica de frustração, se a pessoa não for curada, ela sangra quem está perto. E tem levantado um número de pessoas opressoras, que sem perceber, consciente ou inconscientemente, ela tem por objetivo um relacionamento que ela sufoca, minimiza, joga o outro, a outra para baixo de todas as formas para ela ter o controle pleno da pessoa. Fato. Você fala, mas daí é difícil. Toda hora, toda semana aparece. Toda semana aparece. Por quê? Porque a frustração não curada, a pessoa sangra em quem está mais perto. Então tem levantado uma geração muito descompensada. Não estou falando todos, né, nem generalizando. Muito assim, meio violento, meio frustrado, meio culpando o mundo, culpando todo mundo, culpando tudo e todos. E não é assim a vida. Eu tenho minha responsabilidade, você tem. A autorresponsabilidade é um dos passos para a restauração. Então, tem jugo colocado pelo inimigo, tem jugo colocado pela vida, tem jugo colocado pelas pessoas, e se você não trabalhar essa área, você fica subjugado a vida toda. A hora que você acordar, você fala, poxa, eu me anulei, eu deixei de ser eu mesmo. E tem jugo que nós colocamos em nós mesmos. A vida inteira, um perfeccionismo, uma aflição, uma sensação de que Deus está sempre insatisfeito, uma crise no coração, uma necessidade de ser aceito, amado, aprovado. E tem o jugo da religião, que é um dos mais que machuca a vida, sabe? Coloca um peso tão grande, que a pessoa, ao invés de ficar melhor, ela fica mais culpada ainda. Jesus aí fala que tem um jugo dele, mas olha o que Jesus fala do jugo dele: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, Jesus, se ficar cansativo a vida cristã, é porque eu comecei a relacionar com o sistema e não com Jesus. Porque Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve.
O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus que falou, ele não mente. O jugo dele é suave, não machuca, não afunda, não joga a pessoa para baixo, não destrói a autoestima da pessoa. O jugo de Jesus é suave. É suave. Ele fala, eu vou ajudar você a carregar os fardos que você não tem condição. E às vezes a gente não consegue carregar nem os fardos nossos, nós queremos carregar de todo mundo. Talvez você conheça aquelas pessoas que querem carregar o fardo de todo mundo. Eu conheço algumas pessoas muito queridas, que ela quer carregar o fardo de todo mundo. Quer carregar o fardo de todo mundo. Ela vê o noticiário, ela chora. Ela vê o outro lá, a vizinha, ela está passando um problema, ela absorve aquilo. Ela vê o outro com outra crise. E ela passa a vida assim, sempre com esse peso no coração. Jesus está chamando você nesta noite. Talvez você tenha sentido algumas vezes fracassado, derrotado. Tentou tantas vezes, tentou e não dá certo. Eu sempre creio que em algum momento vai dar certo. Eu sempre creio. Só vai que os vitoriosos nunca desistem, os desistentes nunca vencem. Ah, mas não deu certo até hoje. Não, uma hora com Jesus vai dar certo. Não, mas tentei várias vezes. Uma hora com Jesus vai dar certo. Não, mas eu lutei. Uma hora com Jesus vai dar certo. Não, mas esforcei e não deu nada certo. Uma hora com Jesus vai dar certo. Ele fala, vinde a mim. Então eu sei que há esperança, chamando você nesta noite. Tem coisas que ninguém nem sabe da sua vida, que ninguém nem imagina, porque hoje nós já falamos sobre isso. É a geração do rosto, da fisionomia sorridente e dos travesseiros encharcados, porque afinal de contas você tem que manter a imagem. Então a imagem, e por isso você vê hoje que todo casal é perfeito, todo casal é melhor que você, todo casal que você fala, gente, todo mundo está feliz, só eu estou triste. Todo mundo está feliz, só eu estou triste. Mas a geração mais sorridente, mas de mais travesseiros encharcados. Quem sabe a luta do dia a dia ali mesmo, as batalhas travadas, as arenas, o degladiar da vida é você. Aí você sabe. Aí você sabe. E aí vem Jesus, que não te julga. Ele mesmo falou, eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para estender a mão e restaurar. Primeiro é o convite, nesta noite. Ah, mas eu estou na igreja faz bom tempo. Irmãos, isso não basta. Não, mas faz tempo que eu já sou... Eu nasci num lar cristão. Irmãos, isso não é suficiente. Nascer num lar cristão não foi suficiente. Isso ajuda, te dá base, dá uma formação, mas não é. É um convite. Aí ele fala sobre tomai o meu jugo. É um compromisso. Eu tenho um compromisso com ele. Eu me comprometo com ele. Eu falo, Jesus, está aqui a minha vida. Eu quero me comprometer com o Senhor. Eu quero dizer, Senhor, está aqui a minha vida. Eu quero me comprometer. E aí ele fala sobre aprender dele. Aprender nas lutas, nas batalhas, nos desafios. Aprender com ele, porque nele você vai ter a tua vitória. Ele diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso para a vossa alma. É interessante aprender com quem tem paciência é uma coisa. Eu não sei quem já foi aprender a dirigir com quem é da família. Quem foi aprender a dirigir com quem é da família. O meu sogro, por exemplo, ele tem muita paciência em ensinar a dirigir. Muita. Faz assim, primeira, segunda, terceira. Não, tem uma paciência. Mas a maioria não tem paciência. Você vai com alguém da família te ensinar a dirigir, irmão, irmã, esposo. O pé tremendo. Está parecendo um sapo esse carro. A pessoa fica mais nervosa. Não vou aprender mais com você não. Tem hora que é melhor você vai aprender na autoescola. Você vai lá, você paga, não fica ninguém te dando bronca. Porque tem gente que não tem paciência para ensinar. Tem gente que não tem paciência para ensinar. Começa a ensinar, já... Tem gente que não tem nem paciência para ficar do lado do passageiro. Ali, olha. Vira à esquerda, vira à direita. Cuidado, tá passando. Vai tomar multa, tem um radar. Um radar, você já sabe, né? Quanto mais a mulher fala, mais o homem fica teimoso, né? O radar, vai tomar multa. Eu conheço, deixa comigo, eu sei tudo. Puf, bate o flash. Jesus, ele é manso e humilde. Nós, quando ensinamos algumas vezes, sequidamente, a pessoa vem e te fala, de novo? Não, para, já te falei várias vezes, Jesus, ele nunca vai fazer isso comigo, com você. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E terminando, ele fala, encontrareis descanso para a vossa alma.
você vai encontrar descanso para o teu coração. Eu vejo, talvez hoje, um dos grandes sonhos de muitas pessoas, não na eternidade aqui, é encontrar paz. Encontrar paz. É falar, ó, então meu coração sossegou. Então meu coração sossegou. Meu coração aquietou e acalmou. Em nome de Jesus. Talvez você está se debatendo bastante. Talvez sejam dias que você não sabe exatamente que decisão tomar. Talvez sejam dias que você precisa dar um up na vida. Talvez sejam dias que você precisa dar a volta por cima. Eu quis esse convite para você. O Evangelho é isso. O Evangelho é de Jesus que convida, compromisso e Ele ensina. Agora a questão é minha e tua de haver uma resposta definitiva no meu coração. Os irmãos do louvor podem vir à frente, nós vamos encerrar. Tem duas coisas que dão sentido à vida apenas, em níveis maiores. As demais são complementos. A primeira é você saber que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. É quando você reconhece que Jesus é o único Senhor e Salvador. A segunda é quando você encontra o propósito para o qual você foi criado a nível ministerial. É quando você compreende aquilo para o qual Deus te criou a nível de ministério. Os dons, 5 questões compõem o ministério de uma pessoa. Habilidade, aquelas questões que ela já nasce com habilidade. Os dons, aquilo que Deus dá sobre a vida da pessoa quando ela se converte. A personalidade, ela compõe a ênfase ministerial. As áreas de interesse. Tem coisas que chamam tua atenção. Tem gente que criança chama atenção para seu instrumento, para o projeto social, outro gosta do louvor, outro gosta de ensinar, outro gosta de administrativo. E as experiências que você passa. Toda experiência que você passou, Deus não desperdiça. Para poder você falar para a pessoa, tem solução. Existe possibilidade. Para mim tem algumas áreas que eu atendo pessoas que eu não consigo mensurar na totalidade a dor que ela está passando, porque eu não passei por aquilo. E eu falo para a pessoa, olha, eu sinto muito, eu não consigo mensurar essa dor. Eu posso imaginar essa dor, eu posso imaginar. Se precisar, estou aqui, ou estamos aqui enquanto igreja. Agora, aquilo que eu já passei, eu falo à pessoa, eu sei o que é isso. Recomeçar, eu sei o que é. Tomar bastante pedrada, eu sei o que é. Poder olhar para Jesus, eu sei o que é. Passar por depressão, pânico, eu sei o que é. Isso eu sei. Aí eu posso falar, eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Mas você pode recomeçar que Jesus vai te dar a vitória. Jesus vai te levantar, Jesus vai te erguer. Jesus, irmãos, Ele não desperdiça uma dor e uma lágrima. E aí Ele te ensina nos momentos mais difíceis as mais preciosas lições da vida. Que o que importa primeiramente é você e Deus. Tanto é que você vai ficando mais seletivo. Primeiro você vai gostando mais da tua própria companhia. Você vai ficando mais seletivo na vida. Você vai gostando mais da sua própria companhia, porque Jesus está ali. Segundo, você fica mais seletivo porque você quer mais perto o que te faz bem, o que te agrega, o que te soma. Você não quer mais o que te subtrai, te joga para baixo, o que você não tem certeza se está ou não está, você não quer. Você vai tornando uma pessoa mais madura. Você vai se importando menos com o que as pessoas pensam ou dizem a teu respeito. E você vai se importando mais com o propósito que Jesus tem para a tua vida. Você vai tornando uma pessoa mais madura, porque você vai entendendo que lutas podem passar e tempestades vêm. Mas Jesus está sempre segurando na tua mão, Ele tem a palavra final. Você vai aprendendo, irmãos, que o pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. No meio de todas as turbulências, uma coisa eu posso te falar. O tempo todo Deus estava ali com a mão sustentando. O tempo todo sustentando. Eu olho os estudos dos meus filhos, eu olho o que Deus tem feito, eu falo, nem nos meus melhores sonhos. Então é que eu falo, eu e a Lenia somos heróis, porque a gente rala e trabalha. 3 filhos estudando, até a Felipe já terminou. Nenhum casou ainda, tá tudo ali ainda não, tá todo mundo ali ainda. Mas eu vejo ali, o Felipe passou seus desafios do Felipe. Eu tenho uma época que eu falava, gente, onde o Felipe vai estudar desse jeito quando ele estava debandado? E Deus abriu porta, foi ajustando, fez propaganda e marketing, fez teologia, fez pós em teologia e está seguindo. O Aber está no 6º ano de medicina, na Federal.
ralado, mesmo sendo federal. Passou em 3 federais. Federal de Alfenas, Federal da Unirio, lá em Urcas, no Rio de Janeiro, e Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Isabela está na arquitetura aí. Depois, se quiser contratar, viu, Kleber? Um serviço especial, você é arquitetura. Eu fico olhando para trás assim, eu falo, Jesus, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que seria assim, de verdade mesmo. Nem nos meus melhores sonhos. Aí eu fui aprendendo e aprendo a cada dia. Jesus fala, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ah, mas foi muita gente embora. Dói. Você tem que aprender a lidar? Tem que aprender a lidar. Só que aí você vai entendendo que Jesus, ele vai permanecer sempre. Vai ficar do teu lado ali. Ele vai ficar junto de você. Ele vai segurar na tua mão e vai fazer um milagre. Oportunidades profissionais, quando eu era molecão, eu ficava imaginando. Eu falava, Deus, como que bom dia, eu molecão, a minha cabeça. Como que eu consegui manter uma família? Eu não tinha nem serviço, mas era bem novinho, magrinho, cabelo, algumas características. Deus foi me abençoando. Fui abrindo portas. Trabalhei em empresas. Trabalhei em empresas que tinha não sei quantos na seleção, na entrevista para admissão. De verdade mesmo. Eu aprendi uma coisa. Deus tem o melhor. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista numa empresa, tudo certo. E eu com o sonho de entrar naquela empresa, tudo certo mesmo. Tinha passado por vários crivos. Chegou na reta final, o que era do RH, ele tinha uma amizade com outra pessoa, levou um amigo para trabalhar na área que eu iria entrar. Nossa, aquela semana eu fiquei tão frustrado. Imagina um cara que ficou amargurado na alma. Sabe por que a gente reclama muito? Sabe por que a gente murmura muito quando não dá certo? Porque a gente não sabe que Deus tem preparado ali na frente. A gente murmura, reclama. Passou uns dias, o diretor da empresa me chamou para uma entrevista. Uma entrevista tinha vários candidatos. E a pessoa perguntou para mim, você mexe nessa área de software? Tinha um software novo lá, pelo menos eu não conhecia. Eu falei, eu não mexo, mas me dá a oportunidade que eu aprendo. Só me dá a oportunidade que eu aprendo. Vou ralar e eu aprendo. Deus abriu a porta. É um local que não sai funcionário, só entra ali. Ninguém pede demissão desse lugar que eu trabalhei. Ninguém pede demissão. O pessoal só entrava, só saía quando desvinculava. E ali o Senhor abriu a porta. Deus fez. Sempre eu olho hoje, você vai aprendendo. Hoje, quando Deus fala, agora é a hora, Ele vai fazer na tua vida. Mas Ele fala, vinde a mim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Eu sei que tem várias pessoas aqui que são guerreiras mesmo. Guerreiras, batalhadoras. Tem pessoas várias que eu tiro o chapéu. Gente que luta com a vida. Gente que batalha mesmo. Gente de garra mesmo. Eu quero dizer para você, Jesus é a tua vitória. Ele é a tua vitória. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Nós estamos orando. Os jovens, você jovem, essa é a maior geração de jovens envelhecidos na alma que existe na história. Essa é a maior geração de jovens envelhecidos na alma. O coração ali, sabe, sentindo as questões da vida. Eu queria que você falasse com Deus.